Alisson Monteiro de Souza, 21 de janeiro de 2016, no calendário gregoriano. A origem histórica da filosofia é o assunto desse programa do conjunto Alisson Monteiro 1.0, Introdução aos Debates Científicos. Muitos estudiosos afirmam que a filosofia surgiu de um processo de superação do mito, numa busca por explicações racionais, rigorosas e metódicas, condizentes com a vida política e social dos gregos antigos, bem como do melhoramento de alguns conhecimentos já existentes, adaptados e transformados em ciência. O programa que deseja explicar a origem histórica da filosofia para debates científicos começa agora. Olá, meu nome é Alisson Monteiro, esse é o Alisson Monteiro 1.0, curso para Introdução aos Debates Científicos. O Alisson Monteiro 1.0 é um projeto meu que inclui na sua análise e divulgação todos os conhecimentos básicos para um debate científico. E o assunto de hoje é filosofia, mais especificamente a origem histórica da filosofia. A Grécia do século V a.C. era formada por cidades-estados independentes, as chamadas polis, que foram o berço da política, da democracia e das ciências no Ocidente. Filosofia, etimologicamente, significa amor, amizade fraterna pela sabedoria, e filósofo é aquele que tem amizade pelo saber. Alguns historiadores dizem que a filosofia nasceu no fim do século VII a.C. e início do século VI a.C. na cidade de Mileto, uma das colônias gregas da Ásia Menor, território da atual Turquia. E o primeiro filósofo foi Tales de Mileto, estudioso da cosmologia. Cosmos significa a ordem e organização do mundo, ou mundo ordenado e organizado. E logos, pensamento racional, discurso racional, conhecimento, estudo. Como os mitos sobre a origem do mundo são genealogias, diz-se que são cosmogonias e teogonias. Ao surgir, a filosofia não é uma cosmogonia, e sim uma cosmologia. Muitos estudiosos afirmam que a filosofia surgiu de um processo de superação do mito, numa busca por explicações racionais, rigorosas e metódicas, condizentes com a vida política e social dos gregos antigos, bem como do melhoramento de alguns conhecimentos já existentes, adaptados e transformados em ciência. Os mitos surgiram quando ainda não havia escrita e eram transmitidos por poetas ambulantes chamados aedos e rapisodos, que os recitavam em praça pública. Na antiguidade, os mitos cumpriam uma função social moralizante, mas, aos poucos, a moral estabelecida pelas narrativas míticas foram sendo substituídas pela ética e pelos valores da cidadania grega. Os mitos explicavam muitas coisas, como por exemplo o caos, vazio inicial, de onde surgiu a Gaia, o Gaia, que é a terra, elemento primordial. E muitos mitos possuíam o arquétipo da luta entre o bem e o mal. Isso gera um questionamento sobre a existência perene do mito dentro do maniqueísmo contemporâneo. O maniqueísmo é a atitude de quem estabelece uma oposição simplista entre algo ou alguém que representa o bem e outro que representa o mal. A palavra filosofia significa amor à sabedoria ou amizade pelo saber. Pitágoras teria sido o primeiro a usar o termo filósofo, por não se considerar um sábio sófos, mas apenas alguém que procura a sabedoria. Pitágoras teria afirmado que a sabedoria plena e completa pertence aos deuses, mas que os homens podem desejá-la ou amá-la, tornando-se filósofos. Para Platão, a filosofia começa com admiração. Já Aristóteles escreve que a filosofia começa com espanto. Admiração e espanto significam que reconhecemos nossa ignorância e, exatamente por isso, podemos superá-la. Platão definia a filosofia como um saber verdadeiro que deve ser usado em benefício dos seres humanos, para que vivam numa sociedade justa e feliz. Descartes dizia que a filosofia é o estudo da sabedoria, conhecimento perfeito de todas as coisas que os humanos podem alcançar ao uso da vida, à conservação da saúde e à invenção das técnicas e das artes com as quais ficam menos submetidos às forças naturais, às intempéries e aos cataclismos. Kant afirmou que a filosofia é o conhecimento
que a razão adquire de si mesma para saber o que pode conhecer, o que pode fazer e o que pode esperar, tendo como finalidade a felicidade humana. Marx declarou que a filosofia havia passado muito tempo apenas contemplando o mundo e que se tratava agora de conhecê-lo para transformá-lo, de modo que se alcançasse justiça, abundância e felicidade para todos. Merleau-Ponty escreveu que a filosofia é um despertar para ver e mudar nosso mundo. Spinoza afirmou que a filosofia é um caminho árduo e difícil, mas que pode ser percorrido por todos, se desejarem a liberdade e a felicidade. Contribuíram para o surgimento do filósofo a invenção da escrita e da moeda, a lei escrita e a fundação da polis, cidade-estado. A escrita, por muito tempo, reservava-se apenas aos privilegiados. Por exemplo, a palavra hieróglifo significa literalmente sinal divino. Mas a escrita contribuiu para o surgimento da filosofia porque a consciência mítica predominava em culturas de tradição oral e não escrita. A moeda, inventada na Lídia, região da atual Turquia, apareceu na Grécia por volta do século VII a.C., vindo facilitar os negócios e impulsionar o comércio. Nessa moeda grega que vemos nessa imagem aqui, vemos a deusa Atena e a coruja, símbolo da sabedoria. Por consequência, a coruja passou a representar também a filosofia. É preciso destacar também a importância de legisladores como Drácon, Solon e Clístenes. Todos esses fatores, a invenção da escrita e da moeda, a lei escrita e a fundação da polis, contribuíram para o surgimento da filosofia e dos filósofos. E não foi só na Grécia Antiga que surgiram grandes pensadores. Os sábios que viveram no Oriente, no século VI a.C., que foi a mesma época em que a filosofia surgiu na Grécia, foram Confúcio e Lao Tse, na China, Buda, na Índia, Zaratustra, na Pérsia. A filosofia surge num processo de superação do mito como uma forma racional de conhecer o mundo. Os primeiros pensadores, os primeiros filósofos, centraram a atenção na natureza e elaboraram diversas concepções de cosmologia. Para Tales de Mileto, a arquê, o princípio de todas as coisas, é a água. Para Pitágoras, o número. Para Anaximandro, a arquê é eterna, infinita e sem fronteiras, denominada apeiron. Para Anaxímenes, é o ar. Para Anaxágoras, é uma inteligência cósmica, o nous. Para Empédocles, os 4 elementos, terra, água, ar, fogo. Para Leucipo e Demócrito, os átomos. Para Parmênides de Eleia, o ser era real, imóvel, imutável e o movimento era uma ilusão. Para Heráclito de Éfeso, tudo flui e tudo que é fixo é ilusão. Contribuíram para o surgimento da filosofia a invenção da escrita e da moeda, a lei escrita e a fundação da polis, cidade-estado. A filosofia surge numa busca pela verdade racional, separando-se gradualmente do mito. E, como disse Isaac Newton, se vir mais longe foi por estar de pé sobre o ombro de gigantes. Você conhece as limitações aos direitos autorais? Os direitos autorais no Brasil são regulados pela Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. No seu artigo 46 afirma que não constitui ofensa aos direitos autorais a citação em qualquer meio de comunicação de passagens de qualquer obra para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra. Além disso, a lei ainda afirma que são livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito.
Em muitos países, como nos Estados Unidos, existe um conceito parecido com o que é demonstrado no artigo 46. Chama-se Fair Use ou uso justo. A política do site YouTube, por exemplo, não considera ofensa aos direitos autorais algo que esteja dentro do Fair Use ou uso justo. Além disso, a Constituição Brasileira de 1988 descreve como princípios constitucionais o direito à educação e o direito de acesso à cultura, à educação e à ciência. E se por acaso quando você estiver vendo esse vídeo ali for outra, observe a data de publicação do vídeo e aplique o princípio da retroatividade da lei. No direito brasileiro, a lei não retroage para prejudicar a pessoa. Está na Constituição de 1988, artigo 5º. Para saber mais sobre as limitações aos direitos autorais, assista ao primeiro vídeo de direitos autorais no Brasil de Alisson Monteiro 1.0, Introdução aos Debates Científicos, datado de 26 de novembro de 2016. E como disse Isaac Newton, um dos homens mais inteligentes da história da humanidade, se vir mais longe, foi por estar de pé sobre o ombro de gigantes.